Olá, tudo bem? No último programa em que nós introduzimos o tema da conversão nas relações, nós fomos provocados pela nossa convidada Marilza Chuina a dar atenção ao tema da mulher na Igreja Sinodal. Nós atendemos este apelo e no programa de hoje vamos tocar neste tema que acompanhou o caminho sinodal desde o começo. E agora, o que o documento final nos apresenta? Tivemos um avanço satisfatório ou não? Quem nos ajuda com este tema são as convidadas Célia Soares de Souza, irmã Eurides Alves de Oliveira, duas pessoas muito queridas a quem eu tenho muita estima. Célia é cristã leiga, mestre e doutoranda em teologia, integra o Conselho de Leigas e Leigas da Diocese de Guarulhos e do Regional Sul 1 e é assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Célia, bem-vinda mais uma vez à nossa Igreja Sinodal. Saudações a todas e todos, especialmente Marcos, irmã Eurides, que estará aqui conosco. E vamos seguindo nesse itinerário sinodal. Isso. A irmã Eurides é religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Ciências Sociais e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Integra a Ampliada Nacional da SEBS e também o Serviço Teológico Pastoral, que é responsável por este programa. Irmã Eurides, também acolhe você com muita alegria mais uma vez no nosso programa. Olá, Marcos. Para mim também é sempre uma satisfação estar aqui e minha saudação se extensiva a Célia, que a gente vai compartilhar esse momento, e a todos aqueles que vão nos assistir. Olha, a gente sabe que este tema das mulheres veio, conforme eu mencionei, durante todo o caminho sinodal, aparece agora no documento final, que já está disponível a versão final em português, e eu procurei buscar alguns parágrafos ou números principais aqui. Algo que eu percebi, que eu coloco assim de imediato, foi que o texto, na sua redação, buscou sempre considerar homens e mulheres. Textualmente, nós vemos sempre escrito homens e mulheres, já também uma forma de incluir as mulheres aqui no texto, no documento final. Agora, para a gente pensar, Célia, quero começar com você. No parágrafo 52 diz que há a necessidade de conversão nas relações, que é o tema deste capítulo, e que isto diz respeito inequivocamente às relações entre homens e mulheres, que o dinamismo relacional está inscrito na condição de criaturas. Como é que nós podemos colocar em prática esta conversão para conversão das relações entre homens e mulheres numa igreja sinodal? Pergunta de milhões, Marcos, porque realmente se trata de uma mudança cultural de muito tempo na nossa história, de algo que vem sendo reproduzido repetidamente, né? Assim, são erros, vamos dizer assim, nos nossos relacionamentos, fato de considerar a mulher não digna de estar em alguns lugares, de assumir algumas funções, tendo em vista que, na atualidade, já há algumas décadas, e mesmo se nós olharmos nos escritos bíblicos, nós vamos encontrar a figura de mulheres muito presentes, muito ativas, na sociedade, na igreja. Então, o que nós precisamos é de, em primeiro lugar, de respeito e dignidade pela pessoa humana. Cada homem e cada mulher é uma pessoa humana. E aí, depois, cada qual tem as suas especificidades na maneira de lidar com as coisas. Agora, o aspecto cultural que perpassa aqui muito mais por uma formação que precisa também da participação de mulheres nessa formação. As mulheres já estão muito presentes na família, nas escolas, nas comunidades religiosas. No entanto, acabamos muitas vezes, eu me incluo aqui, acabamos muitas vezes reproduzindo uma maneira patriarcal, machista de formar. Então, nós precisamos refletir sobre essa formação, sobre itinerários formativos, eu diria, de uma formação integral de pessoas, mulheres e homens, e aí eu
entendo que a fonte do documento é algo que não está aqui sob nosso controle, mas eu colocaria mulheres e homens, né, no documento, então valorizando essa presença maciça das mulheres. Marcos, então eu penso que assim, o que está na linha tênue aí é uma questão não só de educação, mas de um itinerário de formação. Uhum. Interessante a observação que você faz, porque o documento reconhece também, em outros momentos da etapa sinodal, que numericamente as mulheres são maioria na igreja, nas nossas comunidades. Podemos ir a qualquer comunidade eclesial numa celebração dominical, num encontro, que nós vamos perceber, então, realmente, a valorização e este chamado à mudança cultural que você mencionava. Irmã Eurides, quero convidar você aqui para a gente entrar num parágrafo que para mim é central neste tema, que é o parágrafo 60. A gente inclusive comentou aqui que foi num dos programas anteriores, que foi o parágrafo que teve maior resistência, inclusive na votação, que fala desta igual dignidade no povo de Deus, como a Célia mencionou, em virtude do batismo, mas que as mulheres encontram um obstáculo, ou melhor, encontram obstáculos para obter um reconhecimento mais pleno dos seus carismas, da sua vocação e do seu lugar nos vários setores da igreja. E agora, depois deste caminho recorrido, desta reflexão, como é que nós podemos reduzir, diminuir esses obstáculos? Pois bem, quanto ao parágrafo 60, eu estava dizendo que quando a gente lê o documento, né, que a gente vai perceber mais de 20 expressões do termo mulheres, o parágrafo 60 é o que é mais denso. E a gente vai dizer, não, fomos incluídas no documento, né? Fomos valorizadas no documento. Será? É uma pergunta que a gente põe. Mas, contudo, é um parágrafo que traz, de uma certa forma, um reconhecimento que já está dado pelo cristianismo e pela palavra de Deus, né? Essa igual dignidade de homens e mulheres pelo batismo na igreja, ela é uma igualdade fundamental que já vem das primeiras comunidades cristãs, né? A gente tem lá Gálatas que vai dizer, em Cristo, mulheres e homens são revestidos de uma dignidade batismal e recebem em igual medida a variedade dos dons do Espírito. Eu penso que o parágrafo 60 vem dizer isso, que já é sabido, mas reafirma essa igual dignidade. Agora coloca, para isso se tornar na prática, eu penso que a gente tem um longo caminho a continuar percorrendo, porque essa já é uma luta árdua, dolorida, né? A gente tem dito no processo sinodal, muitas vozes de mulheres, companheiras nossas do caminho têm dito, né? Nós vivemos numa igreja que machuca, que fere, uma igreja que causa dor às mulheres, quando a igual dignidade de homens e mulheres é apenas teórica, né? Tem, às vezes, umas palavras vazias ou umas boas intenções, porque na prática a gente tem um obstáculo grande para isso, para uma relação de reciprocidade, uma relação de companheirismo, né? Uma relação de respeito, aquilo que é inerente, específico de homens e mulheres. Nós somos desrespeitadas nos nossos corpos, nós somos desrespeitadas e não acreditada na nossa capacidade cognitiva de pensar, de produzir conhecimento. Nossos conhecimentos são muito pouco valorizados nos processos formativos, né? Nós não somos nós assumimos os lugares, alguns lugares já de participação, mas normalmente nos dão as tarefas de execução, né? As tarefas de coordenação que a gente assume, a gente precisa brigar por elas. Tem muitas mulheres, né, já ocupando, mas com uma luta muito árdua. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer. E a raiz disso, eu me perguntava quando lia essa questão, está justamente numa numa naturalização daquilo que é cultural, de não enfrentar um sistema cultural que foi moldando mentalidades, que foi moldando jeito das pessoas, hábitos e comportamentos, e que moldou também a criação das estruturas que a gente tem na igreja e na sociedade, né? E é naturalizar um sistema que é cultural, como o patriarcado, por exemplo, que considera um superior aos outros, né? Que valoriza e reconhece como dado natural, divino até, às vezes dizendo Deus fez assim, né? É, de uma certa forma, não querer desconstruir
esse processo relacional desigual e esse obstáculo, né? Que eu penso que o maior dele está nessa compreensão, nessa desnaturalização dessa desigualdade de gênero que está posto, e sem isso não vai haver harmonia e comunhão relacional entre homens e mulheres, né? Sem uma desnaturalização e assumir isso, que é um processo cultural milenar, mas que homens e mulheres têm que trabalhar para desconstruir isso. Uma outra raiz fundamental desses obstáculos, para mim, está na questão do poder, que o documento não toca. Sim. Que a gente lê... Desculpa te interromper, mas eu tenho que brigar contra o tempo aqui, já está chegando a hora do nosso intervalo. Tudo bem. O que você menciona aqui, quero só arrematar e depois eu continuo com você novamente. Ou seja, não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. E quando é que nós vamos ver e tratar diretamente com essa frase que é forte? Como você mencionava, muitas vezes as mulheres em postos para executar, mas não de liderança. É um pouco da provocação, nós vamos fazer um intervalo e rapidinho nós estamos de volta com o nosso programa. Já estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, tocando nos temas do documento final do Sínodo, que foi aprovado no encerramento da segunda sessão e que, recentemente, nos últimos dias, o Papa Francisco divulgou uma carta reconhecendo como documento do Magistério Pontifício este documento que foi construído coletivamente, fruto do processo sinodal. Hoje nós estamos focados no tema das mulheres na Igreja Sinodal. Eu converso com a cristã leiga Célia Soares de Souza, com a religiosa Irmã Eurides Alves de Oliveira, e convido você também a rever os programas anteriores, os temas que nós já abordamos, acessando Igreja Sinodal no YouTube. Você encontra todos os programas, reveja e compartilhe. Para a gente encerrar, Irmã Eurides, eu te interrompi só para, antes de passar, que temos muitas questões aqui, mas você mencionava sobre a questão do poder, a partir da sua reflexão deste parágrafo 60. Sim, eu ia dizer que uma das raízes, né, além da raiz cultural, é a questão do poder, do uso do poder, né, que convencionou-se de que o poder masculino tem força maior na igreja do que o poder das mulheres, que são maioria e que exercem o seu poder nas mais diversas funções e ministérios, né? E eu penso que essa é uma questão que o documento traz subliminarmente, não discute aprofundadamente. E se a gente não discutir isso, nós não vamos superar nem o patriarcado, nem a misoginia, nem o aspecto excludente. Nós vamos continuar dizendo que a gente reconhece a igual dignidade, né, que o documento fala, que não há razão para que as mulheres não assumam o poder de decisão, mas a gente deixa em aberto, por exemplo, a questão do diaconato feminino, a questão do acesso à organização, a questão da liderança e de participação em espaço de decisão. Por que deixar em aberto, né? Há uma fala do cardeal, eu esqueci o nome dele aqui, mas um dos cardeais que participou do sínodo numa entrevista um dia antes da finalização, que diz: não é um tempo oportuno. Quando será o tempo oportuno? Se a gente já está lutando milenarmente, já está comprovado a nossa presença e participação efetiva. Então, eu penso que essa questão do poder que gera clericalismo, que gera machismo, que gera exclusão, que gera não reconhecimento das habilidades, dos dons das mulheres, dos carismas das mulheres, que é distribuído igualmente para homens e mulheres como dons do Espírito, precisa ser aprofundada e assimilada. E há medo, inclusive, de discutir mais profundamente essa questão. E aí eu penso que há uma contradição. Você diz não há impedimento, mas você não discute profundamente as causas disso. Então, eu penso que essa questão do poder está posta para nós, na recepção do documento, disseminar um debate maior sobre isso.
você toca aqui num ponto, eu quero trazer a Célia para a gente dar continuidade, que é a questão do Ministério Diaconal. Sabemos que a questão da ministerialidade, e não só do acesso das mulheres ao diaconado, mas tantas outras, foi recorrente também durante esse processo. E como a irmã Eurides mencionou, Célia, é uma questão que permanece em aberto. Nós sabemos que o Papa criou 10 grupos de trabalho e que seguem até julho de 2025, então ainda temos temas que vão ser explorados e aprofundados e até decididos. Mas como é que a irmã Eurides já trouxe alguns elementos, mas queria que você trouxesse, né, essa questão da ministerialidade, o acesso das mulheres ao ministério diaconal, como seguir também nesse discernimento e na tomada de decisões, já que já vem num processo longo de reflexão. Olha, eu penso que tem 2 pontos aqui que nós precisamos avançar para valorizar, né? Enfim. Então, a irmã tinha colocado a questão da misoginia, mas também tem a ginofobia, que é a questão do medo, né? Ela já havia citado. Então, nós mulheres precisamos perder o medo e acreditar na nossa capacidade, criar rodas de conversa, fazer efetivamente a recepção do sino. Uma questão que a gente vem discutindo já há muito tempo, enquanto teólogas, é a falta de leitura, né, dos nossos escritos. Nós publicamos e não somos citadas, não somos lidas. Então, nós precisamos dessa sororidade cada vez mais, né, de mulheres que se apoiam. E buscar também nos homens, né, que consciência, e buscar também a perda, né, desse medo todo, aliás, o medo da perda de poder, né, e da centralidade, da centralização de tudo aquilo que é a tomada de decisão. Então, nós precisamos avançar nesse sentido do diálogo, da conscientização, né, de não ter medo de falar dos nossos lugares onde nós estamos, das violências que nós sofremos, é, diuturnamente, diria, né, em todos os espaços e de todas as formas, porque, de fato, né, a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que é que nós estamos numa igreja que busca a santidade, né? Então, nós buscamos a estrutura hierárquica ou buscamos santidade? Aonde está a santidade? E aí, assim, se ser se o fato de ser de ter o ministério ordenado, isso é um alcance à santidade, então a santidade é para alguns, né? A santidade é para poucos. Então, assim, tudo isso precisa ser muito revisto, né? Porque nós, enquanto mulheres, temos sido assim colocadas muito de lado, né? Desses aspectos da nossa participação. Estamos aí nas lideranças de comunidades, estamos atuando em formações, mas há muitas portas fechadas para nós mulheres. Sobretudo aquelas que avançam mais na reflexão teológicas, ou nas reflexões teológicas, nas hermenêuticas. Então, há muitas portas fechadas, e isso é um impedimento da nossa atuação, dos nossos dons, né? Você dizia agora há pouco, não podemos impedir, né? O que o texto diz lá no número 60, não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem, né? Essa divina Ruá, que também é feminina, né? Lado feminino da igreja, vem também com esse sopro, com esse vento, e vem arrastando essa grande novidade para a igreja, que não é de hoje, né? Mas assim, que nós encontramos muitas portas fechadas. Uhum. Então, é preciso sim, né, olhar para toda essa capacidade, essa dignidade nossa, né, e se abrir sem medos ao diálogo, se abrir para essas possibilidades de participação nossa em todos os aspectos da igreja. A igreja, ela é um instrumento de comunicação, né, de Deus para a humanidade. Então, ela se comunica apenas por uma voz, apenas por uma perspectiva. Então, ela não é para todos nesse sentido, né? Ela não possibilita uma participação efetiva, de todas e todos. Então, aí a gente precisa buscar realmente essa grande mudança e aquilo que o Sínodo diz, né, que permanece em aberto, mas a pergunta que a Euridice fez, eu faço também, é permanece em aberto para quem? Né? Sim. Porque se nós vamos continuar debatendo entre nós,
tentando fazer com que a nossa voz, com que as nossas perspectivas, do ponto de vista, né, da participação feminina, da participação das mulheres na igreja, nós vamos continuar com esse debate, mas nós seremos escutados por quem? Né? Então, até julho de 2025, mas e depois? O que vai ser decidido até lá? Né? Quais são as perspectivas novas, né, que serão adotadas? Tudo isso, assim, há uma pressão muito forte, né? Com certeza o Papa Francisco tem sentido uma pressão muito forte, porque as falas que ele tem já há alguns anos, né, antes mesmo do sínodo, são falas muito fortes em relação à participação da mulher na igreja. Mas a gente percebe também um movimento muito contrário a partir das nossas bases. Não precisamos nem olhar, né, a participação do sínodo somente, mas a participação também nas nossas bases, nas nossas comunidades. E outro aspecto que eu quero destacar aqui, né, para que chegue realmente para todas as mulheres, a coragem de dialogar sobre esse assunto. Né? Sim, Encontramos pelo caminho muitas mulheres que não querem nem dialogar sobre essa questão da participação feminina. O que está estabelecido, né, para muitas delas, assim, se submetem a essa, eu diria, essa cultura, é uma imposição patriarcal, machista, e a gente precisa superar para ontem isso, assim, precisamos querer formar rodas de conversa, perceber os nossos dons, perceber as nossas capacidades, né? Perceber a escuta a partir disso que a irmã dizia, né? Nossa, é muito sofrimento. sim, Então, são dons que o Espírito coloca e ele está sendo impedido, né, de se realizar na história. E se é na história que Deus quer nos salvar, então, sim, nós somos devedores disso, né? Enquanto igreja, nós vamos ficar devendo esses aspectos. Então, eu acho que isso assim, é muito importante, a gente precisa se apropriar disso, né? Levar, realmente levantar a nossa voz, não em termos de, né, vamos dizer, de uma grande passeata, não, mas a partir de rodas de conversa e levantar a voz aonde precisar, nesse sentido, né? Do diálogo, da isso. comunhão, mas de um reconhecimento, de uma participação efetiva. E Tá certo, avançar. Célia. Se for o Desculpa te caso, interromper. O Espírito está a claro. nosso favor, mas o tempo é nosso inimigo. E eu não tenho mais tempo para a gente seguir, embora tenha outros temas aqui, como, por exemplo, você mencionou a questão da linguagem, das pesquisas das mulheres, a questão da formação, participação nos conselhos, que a gente vai ficar devendo para um próximo programa. Quero agradecer muito, Célia, a sua participação e reflexão no programa de hoje. Muito obrigado. Gratidão também e vamos nos preparando aí para os momentos futuros seguintes. E também a irmã Eurides Alves de Oliveira, muito obrigado pela sua participação e contribuição, irmã Eurides. Tá bom, eu também agradeço e a gente abriu várias janelas para continuar conversando aí pelos caminhos da vida. Isso, e você que está aí na sua comunidade, nos seus espaços, aproveite essas janelas abertas, como a irmã Eurides falou, e leve esse tema, reflita e comece também a mudar hábitos, costumes e culturas na sua comunidade. Na próxima semana a gente continua aprofundando o nosso documento final do Sínodo sobre Sinodalidade. Eu espero você. Até lá, um abraço.